boa noite a todos. E vamos dar início ao nosso Páginas de Luz. Hoje, pedindo a Deus que nos ilumine mais uma vez, não esquecendo o nosso copo d'água, né, para ser fluidificado durante o nosso estudo. E eu vou pedir, Beth, faz a prece inicial para a gente. Beth? E a Beth sumiu? Então eu peço o Rafael para fazer. Começa, Rafa, faz a prece para a gente. Que possamos, então, elevar os pensamentos a Deus nestes instantes, para pedir ao nosso Pai que nos ilumine, nos oriente, principalmente nestes dias difíceis que temos vivido, dias de crise que ataca a nossa existência, a nossa moral, nosso equilíbrio. E por isso te pedimos, ó Pai, protege-nos nestes instantes, fortalece nossos propósitos, ampara esses amigos espirituais que estão todos os dias junto de nós, a fim de que possamos ouvi-los e permanecermos trilhando o caminho do bem. Cuida de nós, hoje e sempre, que assim seja. Hoje a gente vai falar mais uma das lições de Neio Lúcio, né, num livro psicografado por Chico Xavier, Jesus no Lar. Então, o título é A Parábola Relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite na casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão em esgares de sofrimento, às portas da grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso em seu carro apressado e atirou-lhe 2 moedas de prata que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo como se fazia imprescindível.
Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, conduído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor. Arrojado ao pó, quando ali surgiu o velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhes palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então faze tu mesmo. A caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Grandes lições nos são ensinadas sempre, né? Não é mesmo? E nessa história contada a partir da parábola do bom samaritano, precisamos rever as nossas ações diárias. Quando vemos uma pessoa em sofrimento, muitas vezes nós arranjamos motivos para não acudi-la, seja por medo, por uma desculpa qualquer, seja pelo sexo contrário, seja por falta de condições financeiras, que muitas vezes a gente acha que o outro só precisa de dinheiro, seja por falta de oportunidade, seja por fuga. Então, nós temos vários motivos. Agora, a caridade legítima, aquela que Jesus espera de seus filhos, muitas vezes ela é relegada. E quantas vezes nós nos omitimos, né? Essa semana, eu vi uma dessas histórias contadas na internet sobre um mendigo largado nas ruas de uma grande cidade. Esse homem foi ajudado por um rapaz da comunidade onde ele vivia, debaixo de uma marquise. E decidiu, depois de muito observar, ajudá-lo, né? Cansado de ver o outro no estado em que se encontrava. Quando começou a cuidar dele, na mesma hora, uma multidão de pessoas começou a cercar-se deles para ver a cena, mas sem prestar ajuda nenhuma, né? Então o rapaz começou primeiro a cortar os longos cabelos, cheio de sujeira, de piolho, um cabelo enorme. As roupas eram colocadas uma em cima da outra, tipo assim, eu tenho uma camisa, aquela camisa sujou, eu ganhei outra, eu coloco por cima e assim vai. E tinha várias camisas, uma em cima da outra. Aí o rapaz foi cuidadosamente foi cortando as roupas
E quando chegou nas calças, ele percebeu que ele guardava dentro das próprias calças roupa, que ele não tinha usado ainda, lata, papel, e esse papel ele dizia que aquecia ele nas noites frias, fruta que provavelmente alguém dava para ele. Para vocês terem uma ideia, foi tirado umas 2 sacolas grandes de lixo de objetos que o homem guardava dentro da própria roupa. Aí, depois de um bom banho, né, com roupas trocadas e limpas, alimentado, ele parecia um novo homem. E logo após ele foi conduzido para um asilo, aí eu não sei mais, né? E essa pessoa fez isso sozinha, e uma quantidade enorme de pessoas em volta, né? Então, muitas vezes, né, nós olhamos o sofrimento do outro e a gente não faz nada, né? Eu creio que a gente precisa ter mais compaixão, né, que é um desejo íntimo de ajudar alguém, né? É quando a gente sente a necessidade do outro como se fosse sua, né? Aí eu pergunto, né, será que temos nos colocado no lugar do outro nas nossas ações? Já pensou se nós fôssemos os caídos, né? Muitas vezes a gente vê as coisas como se nada pudesse acontecer com a gente também, né? Aí a gente percebe que a compaixão é uma virtude, né? Que nasce do amor incondicional e do desejo sincero de sempre elevar o outro. Adotar a compaixão na vida é sentir-se unido com alguém, representando Deus, né, na atitude para com Ele. É um agir em consonância com o sentimento divino para com a outra criatura, né? Assim, eu penso que precisamos adotar a compaixão como forma de lidar com a dor e com o sofrimento, principalmente com o sofrimento alheio, né? A solidariedade diminui a dor que o próximo sente e fortalece aquele que a pratica. Alguém quer comentar alguma coisa do texto? Rafael? Sueli? Nani, Mas também ter a vontade de não fazer nada também é difícil, né? A gente tem que estar sempre precisando fazer alguma coisa. Às vezes você vê uma pessoa caída e diz assim, como é que eu vou ajudar? Né? Às vezes você vê um bêbado na rua caindo e você diz assim, como é que eu posso ajudar? Né? Então, muitas vezes, chama-se a polícia, chama-se, né, quem pode cuidar para poder ver uma pessoa que você acha que na hora não pode, né, fazer nada, né? Fala, Rafa. não? Estou só ouvindo. Gostei da parte que você falou da compaixão. Uhum. Fala, Fernanda. Eu vou tirar o fone. Mas nós temos uma gama muito grande de caídos que estão em pé, em condição limpa, andando, de organização com a vida. Muitas pessoas que se isolaram, pessoas que se perderam do rumo da fé, pessoas que ainda têm condição financeira, mas endureceram o próprio coração. Então, há o caído, mendigo, maltrapilho, há, mas há o caído que está de pé, caminhando entre nós, convivendo socialmente, muitas das vezes já isolado, de condição difícil. E aí o mais interessante da página é o seguinte, a gente nunca sabe quando
o coração nos pede para atender alguém em condição mais precária do que a nossa. E que sejamos esse que o coração está aberto para atender o pedido que vem de dentro e estende o auxílio ao irmão, seja a condição financeira, econômica, social, de sexo e etc. Ninguém mais para acrescentar? Bebel? Não? Bom, então eu passo para o Rafael agora, que vai dar continuidade ao nosso lar. E uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Com você, Rafa. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder se reunir mais uma vez, se encontrar de novo aqui, né, neste estudo de terça-feira. Deixa eu ver se estou tentando achar aqui o meu... Achei. E que a gente possa dar continuidade a esse estudo nessa mesma vibração de paz e de amor fraternal que a Aninha trouxe para a gente nessa página, nesse conto de Néio Lúcio, nessa página de compaixão e caridade. A gente vai entrar aí no capítulo 21. Vocês se recordam o seguinte: a gente vinha conversando sobre a presença de André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, mais precisamente na casa da mãe de Lísias. Ali ele conheceu a neta da dona Laura, que estava lá, e depois de conversar com ela, começou a conversar com a mãe de Lísias e ela começou a explicar vários pontos a André Luiz sobre as noções de lar. E explicou sobre o ponto de vista da mulher, explicou sobre o ponto de vista do lar, o que vem a ser o lar, e agora ela vai continuar essa palestra, vai continuar essa conversa com André Luiz, para trazer outros conhecimentos a respeito da vida do plano espiritual. E ela começa a aprofundar o assunto. É interessante porque uma coisa é você falar da noção de lar e das coisas que a gente precisa viver no dia a dia, seja no plano espiritual ou seja na Terra. Outra coisa é você aprofundar o assunto. Aprofundar significa o quê? Você começar a falar de coisas espirituais. Isso é aprofundar o assunto de acordo com a doutrina espírita. Isso é a gente penetrar no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho, ele é basicamente todo de conotação espiritual. Há quem busque estudá-lo sobre outras vertentes, a vertente histórica, a vertente científica, a análise dos milagres, a análise disso, a análise daquilo, mas o Evangelho é todo de conteúdo espiritual. A obra Nosso Lar, se a gente se recordar bem daquilo que Emmanuel disse lá no início, ele fala que a gente precisa muito mais do que espiritismo, no sentido de que muito mais do que corpo doutrinário, a gente precisa de espiritualidade. E espiritualidade é o quê? É entender a conotação espiritual da vida. É entender que a gente não está aqui por acaso, é entender que tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. E é justamente nesta continuação de conversa que a gente vai começar a entrar no sentido da vida. No sentido do porquê que André Luiz está ali na colônia espiritual aprendendo aquelas coisas com essa mulher, o porquê da nossa dor, o porquê do nosso sofrimento. A gente começa a ter um clarão a partir dessa conversa. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Qual é a conotação espiritual da vida, tanto da propriedade quanto da nossa parte moral, do nosso sofrimento, das nossas alegrias.
Vamos conversar um pouco sobre isso agora no capítulo 21 de Nosso Lar. Deixa eu ver se eu coloquei certo, se eu estou marcando certo. Espera aí, pessoal, que eu acho que eu abri janela demais aqui. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Capítulo 21 tá aí. Flavinho, fala aí pra gente. Tá bom assim? Assim? Assim todo mundo vê. Então, continuando a palestra. Ou seja, vai continuar a conversa do André Luiz com a dona Laura. A palestra, senhora Laura, sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á a curiosidade, o abuso. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, André. Pode perguntar sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara, dona Laura, o problema da propriedade na colônia? Esta casa que a senhora tem, por exemplo, ela lhe pertence? E a dona Laura, sorrindo, diz: tal como se dá na terra, André, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. A construção, em geral, representa patrimônio comum sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar e nunca mais de um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhida em nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Eu vou parar aqui para a gente analisar o que temos até aqui. Temos bastante coisas interessantes em nosso lar. Primeira coisa, noção de propriedade. A propriedade aqui é relativa, assim como se dá na terra. Quando a dona Laura diz isso para nós, que a propriedade aqui é relativa igual na terra, a gente pensa, isso aí é chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, mas vive como se tudo que tivesse aqui fosse nosso. É aquela coisa, eu sei tudo, mas não vivo de acordo com aquilo que eu sei. Por isso a obra Nosso Lar vem chamar a atenção do óbvio. Porque parece que chove no molhado, parece repetitivo, mas os nossos erros também são repetitivos. Porque falar que tudo que a gente tem aqui é relativo é fácil. Na hora de desapegar, é difícil. E aí ela prossegue.
Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Qualquer utilidade são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. Então, bônus hora é igual a esforço e dedicação. Agora, é uma coisa interessante. Ela fala que tudo é obtido com o esforço de nós mesmos. Mas aqui a gente tem aí uma noção fraternal, ou a gente poderia dizer que é uma questão de hereditariedade, ou uma questão de familiaridade, é uma questão sucessória, porque veja que mais à frente ela vai dizer que entrou na casa que o marido começou a construir com o bônus hora dele primeiro. Então, olha que interessante. É esforço próprio. Mas não existe contradição o fato de o marido ter trabalhado para conquistar a casa que depois passou para ela. E que ela vai depois deixar para alguém habitar e cuidar das pessoas que estiverem na casa dela para ela reencarnar. Por que não há contradição? Não há contradição por uma questão muito simples. Eu preciso de esforço e dedicação para conseguir sair do parque hospitalar de nosso lar. Se a gente lembrar bem de André Luiz, ele sai do umbral, primeiro esforço e dedicação. Vai para o parque hospitalar de nosso lar e depois conquista a chance de ir descansar em uma casa. Isso só se dá com esforço e dedicação. Então, no final das contas, para você penetrar nessa casa, exige esforço e dedicação. E ela vai dizer das construções em geral. E aí a gente começa a pensar assim, gente, tem casa com suíte, será? Será que a casa em nosso lar é apartamento MRV ou é um apartamento em Pinheiros, assim, em São Paulo, ou é um apartamento Leblon? Quanto será que é o metro quadrado em nosso lar? Veja, as construções representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Aqui a gente vê, então, que a gente começa a ver a noção de justiça. Patrimônio comum a todos. Para ser comum a todos, tem que ter razoabilidade. E a razoabilidade está aqui. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um. Ela faz questão de observar isso, por quê? Porque nós, enquanto estamos encarnados, temos mais de uma residência. Alguns por luxo, outros por necessidade. Seja qual for o motivo, quando você está no plano espiritual, você não gasta muito tempo para ficar viajando daqui para lá. Quando o espírito evolui, o pensamento dele transfere ele para onde ele quer. Então ele tem um patrimônio em nosso lar e nunca mais de um. Por quê? Porque o lar é para cada família espiritual. A gente precisa ter a noção que o lar não é para habitar eu e simplesmente a pessoa que tem laço consanguíneo comigo. Tanto é assim que André Luiz está na casa de Lísias. Porque lá a noção é de família espiritual. O lar abriga pessoas afins. Isso é família espiritual. Aqui não está falando a família que conviveu com você lá na Terra. Família espiritual. A família espiritual é muito mais ampla do que a família que convive conosco na Terra. Aliás, o próprio Evangelho mostra isso lá quando Jesus é chamado e dizem assim, olha, sua mãe está te chamando lá fora. Jesus estava comendo junto com a multidão e ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele estava trazendo para a gente a noção de família espiritual. A noção de família espiritual é aquela que vai além da parentela consanguínea, além da parentela carnal. Essa é a família que Jesus nos ensinou. Tem uma musiquinha da evangelização muito bonita que cantando, ela diz assim, seja o amor como a flor que embeleze e perfuma o jardim, sem ferir nem exigir.
Eu sei que no final ela diz assim: a família que Deus nos legou é no mundo qualquer criatura, seja o amor como a flor que embeleze e perfuma o jardim, sem ferir nem exigir. Jesus Cristo ensinava assim. Essa família espiritual que é no mundo qualquer criatura é a família que a gente tem dificuldade de aprender a reconhecer. E lá em nosso lar, essas pessoas vão morar juntas, as pessoas que têm afinidade conosco. Porque muita gente que vive no laço consanguíneo conosco está ali só para acerto de contas. Quando desencarnar, vai cada um caçar o seu rumo. Aliás, aqui na Terra mesmo, a gente já vê cada um caçando muitas vezes o seu rumo. O pessoal só está ali para acertar as contas. Quando chega na velhice, cada um está sendo parado por outro, por outro, por outro. E no final, você percebe que quem visita a gente no hospital é a família espiritual. Não é a família consanguínea, muitas vezes. Então, a gente segue aqui, ó, apresentando 30 mil bônus hora. Olha o preço aí. Preço da casa em nosso lar. 30 mil bônus hora. Agora, o que precisa fazer para conseguir 30 mil bônus hora? Não sabemos. Depende do esforço. Porque o bônus hora é esforço e dedicação. Então, aquilo que para mim pode valer X bônus hora, para o outro pode representar, de repente, um bônus hora diferente, porque ele está se esforçando mais? Pode ser que sim. Porque se a tabela for na medida do esforço e dedicação, a gente vê que não tem uma tabela fixa. A tabela é subjetiva. Agora, uma coisa é fixa para todo mundo. Ela já disse lá atrás que todo mundo que trabalha com crianças, acolhendo crianças, trabalhando com crianças, trabalhando mesmo com amor com essas crianças, tem bônus hora contado em dobro. Daí a importância do pessoal que trabalha na evangelização. O que se pode conseguir com algum tempo de serviço? Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, e aqui a gente tem a noção de que ele começou o trabalho para conquistar aquilo que eu já comentei, para conquistar a casa. Mas não depende do esforço e dedicação dela, mas o esforço e dedicação dela está embutido na chance dela ir morar nessa casa. E, obviamente, que ela leva também a quantidade de serviço prestado dela para essa casa para outras aquisições, de repente, dentro da casa. Então, aqui vou seguir. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Olha como a dona Laura começa a mudar o rumo da conversa. Ele pergunta de coisa material, porque a cabeça do André Luiz é materialista. Ele não pergunta coisa de conotação espiritual. A cabeça dele está na casa, na construção da casa. E ela agora muda o rumo da conversa para falar do esforço e dedicação, do sacrifício. Dá a conotação espiritual para a coisa. Um espírito mais evoluído que André Luiz. Mudando o rumo da conversa, respondendo a pergunta de André Luiz, mas mudando o rumo da conversa, ela começa. Minhas lutas na viuvez foram intensas. Muito moça ainda, André, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. Lembrando isso tudo numa época daquela população machista, que as mulheres não tinham direito, que as mulheres nem podiam trabalhar. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos, de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Hoje o Conselho Tutelar ia falar, olha, essa dona Laura não pode ficar com ela. Desde muito cedo, trabalhos árduos, imagina como que ela habituou os filhos a trabalhar. Desde cedo. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo,
ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Veja aí, vamos voltar. A gente vê o seguinte: Dona Laura ficou viúva muito cedo. E a partir dali começou a luta dela. Gente, a Dona Laura ter ficado viúva muito cedo, isso estava na programação dela espiritual. E imagina uma senhora sozinha, tendo que cuidar dos filhos, numa época em que a mulher não podia trabalhar. Imagina se na época a mulher não podia trabalhar, que tipo de serviço que sobrava para a mulher e quanto se pagava por esse serviço. E a Dona Laura não fala que conheceu outra pessoa, não. Pelo visto, ela continuou viúva. Aí vamos imaginar o que será que a Dona Laura passou, carregando esses filhos. Hoje a gente vê uma pessoa desempregada, tem SUS, tem Bolsa Família, tem Vale isso, tem Vale aquilo, tem programa assistencial disso e daquilo. E naquela época que não tinha nada disso? Tem benefício de prestação continuada. E naquela época? Que nem se falava nessa coisa de assistência social. Assistência social, o que é isso? Isso era uma coisa alienígena. Mas já existia a doutrina espírita. A doutrina espírita, quando traz para a gente a ideia fora da caridade não há salvação, ela é uma perturbação na cabeça de muita gente, principalmente dos religiosos. Porque todo mundo falava em caridade dentro da igreja, mas era incapaz de auxiliar as pessoas que estavam passando fome, com seus filhos à beira da rua, à beira da calçada. E aí a gente fica imaginando, gente, o que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo ali naquela época? Necessidade de transformação social. A doutrina espírita, então, ela está à frente do seu tempo quando ela começa a pregar fora da caridade não há salvação. Ela retira as conquistas espirituais de dentro da igreja, de dentro do templo religioso, de dentro do templo espírita, para colocar as conquistas espirituais dentro de nós. De acordo com as nossas lutas, de acordo com os nossos sacrifícios, de acordo com o nosso suor. E a Dona Laura faz um aviso importante. As lutas dela foram suficientes para economizar o tempo dela no plano espiritual. Ela rapidamente encontrou o marido que ela gostava tanto. Por quê? Porque com tanta luta, ela não tinha tempo para fazer besteira. Eu lembro muito do Gonzaga. O Gonzaga, um amigo nosso aqui de Itaperuna, companheiro, ele deve ter mais ou menos hoje uns 120 anos de idade, porque ele já tinha o cabelo branco na época que eu conheci ele. Hoje, ele deve estar com 120 anos. O Gonzaga, ele dizia para nós assim, olha, enquanto a gente está no serviço, a gente não tem tempo para fazer lambança. E é uma verdade. O tempo que você se dedica à caridade, que se dedica ao outro, que se dedica à luta, seja uma luta doméstica, seja uma luta no lar, seja uma luta profissional, seja qual for a sua luta, toda luta no final ela é íntima. Porque eu posso pedir o apoio espiritual, eu posso pedir tudo, mas tudo isso só funciona se eu me esforçar e me dedicar. Senão não adianta.
Então, essa luta que fez a dona Laura ter que cuidar dos filhos não deixou para ela tempo para ela fazer besteira. Quem vocês acham que pediu essa luta? Quem vocês acham que pediu esse reencontro? Será que essa aflição da dona Laura foi naquele momento da viuvez? Foi por acaso? Ou será que essa aflição dela já estava combinada desde a encarnação anterior? Será que era uma aflição, as causas eram atuais das aflições, ou será que as causas das aflições dela estavam no passado, na encarnação anterior? É sobre isso que a gente começa a conversar agora. A dona Laura sai da parte material da propriedade para entrar na parte espiritual da coisa. Porque no final está tudo ligado. Olha, eu tenho essa casa aqui com esforço e dedicação, com bônus hora, mas eu só consigo bônus hora de acordo com a soma de fatores, de acordo com uma equação que me permite ser uma pessoa que trabalha no bem. E a justiça divina, ela quer que a gente trabalhe no bem. E uma coisa é certa, todos nós vamos nos converter em cartas vivas do Cristo. Como Paulo de Tarso disse nas suas cartas. Por que que todos nós vamos nos converter? Porque é da lei de progresso que a gente evolua. Então, por mais que eu não queira evoluir, vai chegar um momento que a vida vai me chamar a responsabilidade e eu vou descobrir que ser bom faz bem. Não só para o outro, mas para mim também, e principalmente para mim. Eu vou seguir para a gente prosseguir com a palestra aí em nosso lar. Então a dona Laura fez esse aviso importante. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta são valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Elevação e defesa. Então, além de eu progredir, eu me defendo. E que defesa é essa? Essa defesa, livrai-nos do mal, amém. O maior livrai-nos do mal que existe é o trabalho do bem. Após ligeiro e valioso intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo, ou seja, a esfera do globo, da Terra, nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. O que é isso aqui que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que esse trabalho todo que contabiliza bônus hora no plano espiritual para as conquistas das construções em nosso lar não paga os nossos débitos que a gente tem, que só se resolve com a reparação do erro. É o suor honrado. E aqui o que a gente tem? A gente tem aqui uma equação que está lá no Livro dos Espíritos. O que acontece comigo quando eu erro? O Kardec diz assim na obra Céu e Inferno: todo erro praticado terá de ser expiado. Então, seja qual for o tipo de erro que a gente pratique, a gente vai ter que expiar ele. E a gente expia de duas formas, ou fisicamente, ou moralmente.
mas o fato é que a gente expia. Porque é da justiça divina. Tudo aquilo que eu ferir na lei, eu vou buscar, porque aquilo ali é meu. Tudo aquilo que eu desarmonizei, eu vou ter que voltar a harmonizar. Então vamos lá. Se eu tenho que expiar, e aí a expiação, cada expiação é sempre educativa, depende sempre do tipo de coisa, como é que funciona essa minha volta para quitar esse débito? Primeiro passo, arrependimento. Eu primeiro tenho que ter consciência de que eu errei. Esse negócio da pessoa estar sofrendo, falar que está expiando, isso daí não é bem assim que funciona. Sofrimento é expiação quando eu reconheço que errei e começo a sofrer com moderação, com resignação, uma resignação dinâmica que me permite sair do sofrimento, que me permite buscar uma melhoria do meu quadro, mas que não me permite revolta com a vida, com Deus, com os outros. Não permite. Não permite. Agora, arrependimento, expiação, que é o próximo passo. No arrependimento eu mudo a linha da minha conversa, vou expiar e no final vou reparar o dano. E como que eu reparo? Eu reparo lá na esfera, junto ao globo. Eu reparo muitas vezes reencarnando, eu expio muitas vezes reencarnando. Então a gente percebe o quê? A necessidade que a dona Laura tinha de reencarnação. Porque a gente muitas vezes chora hoje aquilo que a gente conseguiu de débito com risadas no passado. Muito choro nosso de hoje é fruto de risada no passado, de falta de moderação no passado. E aí a dona Laura vai continuar nessa conversa aí, explicando a ele. Oi, deu a hora? Fala. Sim. A expiação também. Sim, 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 sim. Mas a reparação ela é uma postura digna do espírito, é o espírito que pede. Sim, sim, sim. A reparação faz parte. Assim como a expiação, mas a expiação tem sempre um caráter educativo, depende da intensidade, né? E tudo isso, isso não é imposto, isso é uma consciência, é a lei da escolha das provas. Só é imposto quando o espírito não tem condição nenhuma. Bom, aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia um assunto referente à encarnação anterior. E aí ela começa a falar de reencarnação. Quando ela fala que a lei do ritmo lei do ritmo é lei de vidas sucessivas, que é reencarnação. Senhora Laura, exclamei interrompendo, permita, por favor, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Eu não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? E aí vai dizer a dona Laura: esperei-o. Antes de tudo, é indispensável, André, despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima
considera-se em conta de infeliz do mesmo modo, o mais infeliz do universo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Veja aqui. Aqui a gente tem um problema. O espírito desencarnou e a gente sabe que quando a gente desencarna, nós temos um acesso maior à vida espiritual. E eu já sei também que, de acordo com a lei de vidas sucessivas, de acordo com a lei de reencarnação, eu não sou Rafael. Eu sou Rafael nesta reencarnação. Mas eu sou eu e uma história. Eu sou eu e as outras reencarnações que ficaram para trás. Então eu sou eu e um contexto. Eu e uma minha história. Só que quando eu chego no plano espiritual, eu abro a minha visão. Quando o espírito já tem condições, ela chama ali de espíritos seguros de si. Quem são os espíritos seguros de si? São aqueles espíritos que entendem a lei de Deus. Por que aqueles que entendem a lei de Deus? Porque a pessoa que se coloca como a maior vítima do mundo, porque lembra aquilo que sofreu na encarnação anterior, ou então se coloca como a pior pessoa do mundo, porque lembra daquilo que fez na encarnação anterior, ela não é segura de si. A pessoa que se coloca ou como carrasco, ou como pior, ou como mal, ou como vítima, ela não é segura de si, de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque ela não está entendendo o jogo da vida. Ela não está entendendo o jogo da reencarnação, em que muitas vezes a gente vai mudando de posição justamente para melhorar. Quando eu me coloco como a pior pessoa do mundo, eu me coloco numa condição de que eu sou uma pessoa imutável, que eu não posso mudar. Quando eu pego um erro meu, seja dessa encarnação, ou seja de encarnação passada, abraço ele, caminho com ele ao longo da minha existência toda, eu não estou entendendo a lei divina. Porque eu posso caminhar no intuito de reparar, mas eu não posso caminhar com a expectativa de que eu sou aquela pessoa que praticou aquele ato até hoje. Não sou. Não sou. Pode ser que eu não tenha mudado. Pode ser que eu não tenha mudado. Mas os atos que eu pratiquei no passado refletem a pessoa que eu fui naquele instante. À medida que eu vou tomando conhecimento das coisas e quero mudar, eu mudo o meu proceder e passo a praticar outros atos. Então isso faz a gente trabalhar o sentimento de culpa de forma diferente. O sentimento de culpa, ele muitas vezes nos paralisa. O arrependimento nos impulsiona para frente. E é por isso, porque poucos espíritos sabem trabalhar dessa forma, que a dona Laura... Papai está fazendo estudo. Depois a gente brinca. É por isso que a dona Laura, ela vai dizer assim, olha, muita gente não tem não consegue recordar o que fez na encarnação passada. Porque a pessoa se perturba, ela não consegue conviver com aquilo que ela fez. Poucos espíritos têm essa capacidade. E aí a gente percebe o seguinte, olha, você não deve mexer no seu passado se você não tem condições de conviver com ele. Aqui a gente entra num problema prático que a gente vive no nosso mundo hoje em dia. Terapias de vidas passadas. É complicado. É complicado porque existe terapia de vida passada? Existe. Existe vida passada? Existe. Então eu vou mexer numa coisa sem autorização?
É complicado. Será que eu tenho condições para conviver com aquilo que eu fiz no passado? Para lembrar aquilo que eu fiz no passado? Ah, Rafael, mas se alguém fez a regressão da minha memória, é porque foi permitido. É porque foi permitido nada, é porque você foi lá procurar esse tipo de terapia. Agora, aquele médico, aquele terapeuta, aquela pessoa, ela está trabalhando com que tipo de amparo espiritual? Se for um trabalho sério, a pessoa não vai conseguir acessar mais do que você pode suportar, porque o trabalho está supervisionado espiritualmente. Agora, se não é um trabalho sério, sabe Deus quem é que está mexendo aí nas travas colocadas pelo plano espiritual superior, que não permitem o seu acesso ao passado. Porque a gente tem essa mania, né? Os espíritos falam uma coisa e a gente fala assim, ah, tá, isso aqui existe, tem o esquecimento do passado, é. Ah, não, mas vamos lá acabar com isso é uma bobagem, está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, mas é bobagem, a gente acaba com isso rapidinho, vamos ali, toma um passe, faz uma terapia e acaba com isso. Como se isso fosse colocado na nossa vida à toa. A gente tem mania de baratear as coisas que estão no livro. As coisas que os espíritos disseram para nós e que trouxeram conhecimento para nós. É igual o caso de obsessão. Ah, mas fulano está obsediado. Gente, mas não está lá no livro, isso não acontece. A gente lê nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, um monte de casos de obsessão. Dona Ivone Pereira, um monte de casos de obsessão. E quando acontece com a gente, quando acontece com um parente, quando acontece onde a gente está instalado, no meio que a gente vive, com alguém, olha, é um caso de obsessão, mas, gente, acontece direto, está no livro. E a gente leva susto. Susto com o quê? Está no livro. Está lá é porque acontece. Não está lá porque é um romance para ser best-seller. Está lá para a gente usar. Eu vou seguir para encerrar. Aí, está encerrando, Flavinho. Só para arrematar o assunto. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Olha a pergunta do André Luiz. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Isso é nome de pessoa lá do plano espiritual, obviamente um nome fictício, porque eu não acredito que ninguém tenha esse nome no plano espiritual. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Magnetizador. Não é passista comum. Não é o Lísias enfermeiro. Magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Olha que coisa interessante. Onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias, ou seja, tudo aquilo que a gente faz fica arquivado no plano espiritual. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos. Imagina a quantidade de coisa que tem ali. Hein? Tem ali de tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Você vai ler 3 séculos em 2 anos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então veja, e bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio,
e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicam passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito com a organização do planeta. E onde está o Ricardo? A genitora de Lísias significativamente murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos um novo encontro na Terra. Temos trabalho, André, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa, que vocês se recordam, era a filha dela que estava para desencarnar, para cuidar da neta, para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha ainda retida na terra, acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será de horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio partir sossegada. Senhor não nos esquecerá. O que ela diz aqui? Ela teve acesso a 3 séculos das encarnações anteriores e percebeu a quantidade de débito que ela tinha ainda para quitar. Porque o espírito, à medida que ele vai evoluindo, começa a saber, afinal de contas, eu errei muito, gente. O que tem aí para trás? Porque a gente... Olha o carinho que ela recebe em nosso lar. E que na hora que ela abriu a ficha dela, ela viu a quantidade de besteira que ela já fez e a quantidade de gente que ela já prejudicou. E aí ela falou, gente, está todo mundo me acolhendo aqui, olha a quantidade de coisa que eu fiz. Eu vou voltar lá para fazer o quê? Para transformar em bondade tudo aquilo de atrapalhado que eu fiz. Para melhorar esse mundo que está aí, a Terra. Porque durante muito tempo que eu passei na Terra, eu passei tornando a Terra pior. Agora eu quero ir para passar bastante tempo tornando a Terra um lugar melhor, tornando as pessoas mais felizes ao invés de mais tristes. E aí ela disse assim, olha, mas eu não consegui esse acesso sozinha. O Longobardo me ajudou. Ele me deu passe no cérebro. São esses passes que muitas vezes são aplicados em algumas terapias de casa espírita. E a gente precisa tomar cuidado com o tipo de casa espírita que a gente frequenta para saber se as pessoas têm conhecimento para aplicar esse tipo de terapia pelo passe. Porque basta ser magnetizador para tirar a trava, gente. A trava é colocada pelo plano espiritual. Mas se eu me coloco na condição, com o meu livre-arbítrio, de pessoa que quer acessar lá atrás, faz parte do livre-arbítrio. Ah, mas e o seu mentor espiritual? O mentor espiritual está mostrando que eu não preciso disso. Mas eu quero inventar moda. Nós gostamos de novidades. Nós não gostamos de ler evangelho. Esse negócio de ler evangelho, isso é uma bobagem, fazer evangelho no lar. A gente gosta de coisa diferente, porque a gente quer resolver os nossos problemas de forma rápida. Mas nós entramos nos nossos problemas de forma demorada. E queremos sair dele da noite para o dia. Então veja, a receita do bolo da dona Laura é o quê? Suor, trabalho, trabalho. E para trabalhar é preciso coragem. É preciso amor e é preciso coragem. Ninguém consegue amar se não tiver coragem. Porque amar o próximo é difícil.
É preciso ter muita coragem para conseguir amar o próximo. Amar a sua luta, as nossas lutas, é difícil. É bom amar a facilidade, as coisas que chegam fáceis para nós. Mas é justamente essa coragem que nos permite amar as dificuldades, as lutas. Não é um culto aqui ao masoquismo. Não é isso. Eu vou sofrer porque quanto mais sofrer tá bom. Eu vou lá no meio da confusão porque lá que é o bom. Não, não é isso. É eu saber qual é o meu papel no mundo. Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo isso e aquilo? Tem uma razão de ser. Para eu saber o que eu fiz no passado, basta eu perceber as coisas que eu sofro no presente. Que eu tenho uma lembrança leve, eu consigo inferir, eu consigo deduzir as coisas que eu já fiz no passado. Basta eu ver aquilo, o gênero de prova que eu passo hoje. As coisas que a vida tem buscado me ensinar hoje, para eu saber tudo aquilo que eu fui no passado. Mas o meu passado não é para eu carregar ele. Nós precisamos colocar o passado no lugar que lhe é próprio e caminhar para frente, confiantes em nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos desampara nunca. Assim como a dona Laura vai retornar à terra para terminar de cumprir a sua missão. Nós já estamos encarnados para cumprir um pouco mais da nossa missão. E o Senhor é por nós, hoje e sempre. Jesus os ampare. A pessoa, tem muita gente que fica doente, né? Faz terapia e sai pior da terapia, né? Fica aquilo ali, muitas vezes pode não sair da memória mais e você ficar com aquilo na cabeça e volta, não volta só a memória, a lembrança. O espírito que não está preparado, volta a lembrança e voltam as angústias também. O raio, o painel emocional volta junto. A gente tem uma mania muito interessante de complicar aquilo que é simples, né? Tudo que é simples a gente tem dificuldade. Sim, Flavinho. Tive que sair e entrar novamente. Então, sob as bênçãos dos espíritos amigos da Associação Espírita Paz e Harmonia, de todas as pessoas presentes, nós te pedimos, Senhor nosso Pai, a permissão para encerrar mais um estudo da noite, agradecendo a Aninha, ao Rafael, as explicações e as leituras dadas, que com certeza serviram para a nossa evolução aqui nesta encarnação. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.